pessoal, muito boa noite a todos. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Ok. Peço desculpa que eu estava aqui já para iniciar a conferência com vocês. Daí a menina começou a chorar. Eu tive que ir atendê-la. Então, nós vamos dar prosseguimento. Acabamos de assistir alguns vídeos. E tem um vídeo lá do rapaz, lá do Rafael, né, da TV lá do Rio Grande do Sul, por sinal muito bom. Vocês podem assistir, ele tem uma série de vídeos, vocês já devem ter conhecimento desses vídeos. E na sequência, nós colocamos o nosso vídeo desse tema de hoje, que é o tema de número 36, fanatismo, mitomania e fabulação. Então, muito obrigado a todos por terem vindo, sejam bem-vindos a essa conferência de hoje. Nós estamos aqui hoje no dia 3 de outubro, né, de 2012, com o propósito de participarmos desta conferência. Então, o fanatismo tem aí a definição, se a gente olhar no dicionário, fanatismo é aquele que tem, então, a energia de fanático. E o que é fanático? A gente viu que se define fanático como sendo aquela pessoa que faz excessivamente uma coisa, só tem um sentido de direção. É uma pessoa inflexível, né? Que só se movimenta em defesa do seu ponto de vista, não sabe escutar os outros, né? Não respeita o ponto de vista das outras pessoas. Então isto do fanático, na realidade, ele tem a falta de um tipo de inteligência, que é a inteligência interrelacional. Então nós temos os tipos de inteligência. Quando a pessoa se relaciona bem consigo mesma, ela tem a inteligência intrarrelacional. E quando ela se dá bem com as outras pessoas, então ela tem a inteligência interrelacional. Então, no caso fanático, ele acaba se estrepando, arrumando confusão, por não aceitar o ponto de vista das outras pessoas. Então, é isso que ocorre, a gente viu aí no decorrer do vídeo, então, essa definição de fanatismo. Então, nós temos os tipos de fanatismo. Todos eles são todos eles se definem como se fazer uma coisa só excessivamente. Se a pessoa só come um determinado tipo de alimento, eu conheço muitas pessoas, tem até na família, que só come feijão. Então tem um cunhado que a mãe dele passa uma vergonha, né, quando vamos assim nas festas. Ele está ali sempre, faz aquele pratão de feijão e come feijão com feijão. Feijão no almoço, feijão no jantar e feijão todos os momentos. Então isso é um fanatismo por comida, lógico. E aí tem o fanatismo por hoje muito nocivo, né? Por ser naturalista, excessivamente nocivo. Fanatismo para as pessoas que são vegetarianas, não que isso seja negativo. A pessoa que não tem um anelo religioso, um anelo espiritual a nível gnóstico, que não tem o conhecimento do arcano, AZF, nem está praticando, então não há nenhum mal em ela ser vegetariana, até uma qualidade para ela. Mas para uma pessoa que está fazendo o AZF, então ele necessita do elemento fogo. Necessariamente ele não pode ser vegetariano. Você já deve ter lido isso nos livros do venerável mestre Samael. Então, o fanatismo então, dos esportes, né, no Brasil muito robustecido, as torcidas fanáticas, né, que vão ao estádio
brigam, faz confusão. Quando o time está ganhando, tá tudo bem. Esse é o mal do fanatismo, mas quando o time está perdendo, surge ali outros tipos de erros que leva a pessoa à perda da sua razão, então acaba sendo muito nocivo para ela, né? Então, tem o fanatismo por música, né? Por filmes, até popularmente é engrandecido a pessoa que tem um artista preferido, né? Ela se diz fã, e na palavra fã está a palavra fanático. Então fã é um redutor, né? No português é uma redução de fanatismo, de fanático, e as pessoas acham até bonita. Bom, eu sou fã do cantor tal, né? Eu sou torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, torcedor do Santos. Normal na vida comum e corrente, como diz Venerável Mestre Samael, para Vicente e toda a gente, para Raimundo e todo mundo. Agora, para o estudante gnóstico, ele já não mais deve, né, nem vai ser um torcedor de futebol de nenhum time. Pelo contrário, ele tem que trabalhar este eu que torce, né? Ele tem que trabalhar esse eu. Ele não vai ser um fã de nenhum artista, porque ele não vai ter nem uma identificação com um determinado tipo de música, e se tiver, precisa ser trabalhado, e aí ele tem um material de trabalho da Morte em Marcha para fazer em cima dessas coisas. Então, é preciso que nós tenhamos a compreensão que todos nós temos este eu de fanatismo. Então não posso apontar o dedo para você, é fanático, você é isto, aquilo. Eu tenho que procurar identificar isto dentro de mim mesmo. Então todos nós temos a energia do fanatismo em maior ou menor grau. E quando nós estamos fazendo o trabalho de autoobservação, vamos detectando esses elementos que são nossos defeitos, e vamos trabalhando para que, ao contrário da energia do fanatismo, que é um defeito, nasça a sua virtude, o seu oposto. Então, ao contrário do fanatismo, vem o comedimento, né? A pessoa comedida, equilibrada em todas as coisas. O fanático não consegue se colocar no local do seu semelhante, no local do nosso próximo, no lugar do próximo, para sentir o que ele está sentindo. Isto chama-se alteridade. Alteridade. Então, ser altério é saber colocar no lugar do outro. O fanatismo não sabe fazer isto. O fanático não sabe fazer isto, porque os erros do fanatismo não deixam com que a pessoa faça. E isto é comum em nós, na nossa família, nós acharmos que os outros membros é que são culpados, que seus pontos de vista estão errados, e muitas vezes a pessoa está com necessidade de determinada coisa, nós não sabemos reconhecer, não sabemos colocar no lugar dela para sentir o que ela está sentindo. Com isso, nós não podemos fazer o trabalho a serviço do nosso semelhante, fazer o terceiro fator de revolução da consciência. Não conseguimos colocar no local dos animais que sofrem quando são desamparados. Não podemos entender o que ele sente porque não sabemos fazer esse exercício de colocar no lugar dele. Não conseguimos também se colocar no local de nenhum ser vivo, e assim vai indo. Por gentileza, um minuto só. Desculpa, eu fui lá mandar baixar o som que está interferindo aqui. O pessoal está lá distante de nós aqui que está dando a conferência, e pelo que vocês perceberam, a voz está mais alta da gente que está aqui. Então gera uma competição sonora, e isso é comum nos ambientes onde tem pessoas. Um começa a falar alto, o outro vai falar mais alto ainda, que ele quer ser ouvido, é lógico. Então gera essa competitividade sonora. Então já uma vez solucionado isso, mas isso é comum, viu, nas conferências ou em qualquer coisa sobre gnose.
vocês vão notar nos vídeos aí, quando nós gravamos, que às vezes estava todo silêncio a sala, estava tudo tranquilo, era só começar a conferência, começa o cachorro latir, os carros começam a buzinar, o arame dispara, acontece um acidente, vem a ambulância, a sirene, com aquele barulho, volume maior. Então é muito comum isso, e não poderia ser diferente aqui, né? Então quando a gente começa a se determinar por esse pedacinho, a gente tem aqui um pedacinho da loja branca, que vem toda a loja negra em cima, para promiscuir esse espaço, né? Então vamos em frente, que é assim mesmo. Só peço desculpa pela qualidade do som, pelo barulho, essa interrupção, essas coisas todas. Bom, então, nesses tipos de fanatismo, todos eles são nocivos, mas o mais nocivo é o que diz respeito a nós. É o fanatismo religioso, o fanatismo místico. Então, há um fanatismo religioso muito grande em todas as religiões. Você tem nas religiões os chamados missionários, aquelas pessoas que fazem o proselitismo. Então elas vão pregarem as suas doutrinas, das suas crenças, da sua religião para determinadas pessoas, e ali são fanáticos. Então se forem pregar para você, aquele missionário, ele vai poder ficar falando 20 horas sem parar, e ele fala com a maior satisfação, só uma conversa unilateralmente, só partindo dele. E daí você fala para ele, bom, agora você falou 20 horas da sua religião, eu ouvi atentamente, você para um minuto que eu vou falar da minha. Então nesse momento que você começa a falar da sua, ele vai embora, porque ele é um fanático, não consegue entender você, ele quer que você o entenda. Então o fanatismo está presente em todas as religiões, e quando chega na gnose, ela é muito nocivo. E hoje eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que o movimento gnóstico produziu mais até hoje, nos 4 cantos do mundo, foram fanáticos e mitômanos. Um bando de loucos, pessoal que recebeu esse maravilhoso ensinamento do venerável Mestre Samael e não colocou em prática, não fez a morte dos seus defeitos. Então são pessoas que conheceram a maneira de energizar o seu organismo, ganhar energia, e o ego se robusteceu e ficou mais forte. Então esses fanáticos se tornaram muito nocivos, e esses fanáticos decretaram divisor de água no movimento gnóstico, e todos foram para a chamada gnose dinossáurica, a gnose que não dá importância à morte, e sim a mística, a parte mística, a parte de rituais, a parte de práticas. Então, aonde você detecta o fanático são nas práticas, ali nas práticas. O fanático ele é voltado à prática, à mística, ele quer rezar, ele quer orar, ele quer mantralizar, ele quer fazer isso, fazer aquilo, quer fazer as práticas subjetivas. Mas ele não é dado a fazer a prática objetiva, ele não consegue fazer a morte dos seus defeitos, e aí ela acaba se complicando. Então o fanatismo é uma doença. Você pode ler o livro do venerável Mestre Samael, ele fala sobre isso, do venerável Mestre Rabulu. E essa doença é incurável, porque as doenças psicológicas elas são incuráveis. É preciso que ele se toque, que o fanático se toque, né? Que ele se desconfie dele mesmo, para ele começar a enxergar essa energia, este eu atuando dentro dele, para começar a erradicá-lo. E isso é muito complicado para ele, porque ele crê ser transcendido e não vai trabalhar isto. Então os mestres mandavam, né, principalmente o mestre Rabulu, expulsar todos os que se manifestassem eus de fanatismo e não procurasse corrigir. E então ele mandava que todos os doentes psicológicos
fosse buscar uma clínica, um psiquiatra, né? Que tratassem, quando estivessem curados, que voltassem parafasear do curso. E ali recomeçavam. Infelizmente, nenhum deles voltou até hoje, porque eles criam ser transcendidos, superiores, até o venerável mestre Samael, ao venerável mestre Rabulô. Então eles iam e deixavam os outros trabalhar sossegado, mas por fanático, dentro da gnose, ele acha que todo mundo está errado, só ele está certo, que as pessoas têm que sofrerem por isto, por aquilo. Para ele tudo é karma e as pessoas devem pagar esse karma, na lei dente por dente, olho por olho. O fanático não tem a lei da misericórdia, divinamente ensinada por Jesus Cristo. Então é terrível essa doença. Então, como é que se chega ao fanatismo, que é um estágio da doença psicológica? Vamos para o seu início. Começa com quando recebemos este conhecimento e não nos recordamos de nós mesmos, estamos completamente esquecidos, identificados com alguma coisa. Se não estamos recordando de nós mesmos, não podemos fazer a prática da autoobservação, não nos auto-observamos, então não enxergamos o eu do fanatismo atuando no nosso interior psicológico. De não fazermos a prática da autoobservação, passamos então para a fascinação. Quando identificamos com determinada coisa, a identificação intensiva, repetitiva e contínua nos levam à fascinação. Então a fascinação já é um estágio de doença psicológica. O que é uma pessoa fascinada por uma determinada coisa? É aquela pessoa que não consegue mais viver sem aquela coisa, objeto da sua fascinação. Uns são fascinados por sapatos, outros por vestido, outros por camisa, outros por futebol, outros por isso, por aquilo. Então, dessa fascinação vem o outro estágio, o eu já se robustecendo, já vai se manifestar no nosso interior psicológico, na forma de fanatismo. Então, já no fanatismo é quando a pessoa começa a fazer excessivamente esta determinada coisa. Depois do fanatismo, então, vem a mitomania, que é a mania de grandeza. O fanático se acha maior de todos. E depois, então, vem a fabulação, que é o último estágio. A fabulação é quando a pessoa acredita piamente nas suas mentiras, as mentiras se tornam verdades e as verdades para ela se tornam mentira. Então, todo esse pessoal que a gente vê por aí como mestres, né, que na realidade são falsos, são motivados por essa doença psicológica, uma doença que eles têm. Eles são mitômanos, têm mania de grandeza, são fanáticos. E muitos já estão no grau de fabulação. Então, para um doente desse maluco que está aí se intitulando de mestre, um falso mestre, né, que se intitula de mestre, ele não tem nenhuma dúvida de que ele não seja o mestre fulano de tal. E ele tem certeza, porque o fabulante acredita piamente na sua mentira. A sua mentira para ele é verdade. Mas nós sabemos que aquilo não tem nenhum fundamento lógico. Então você o derruba com uma facilidade. E nós temos aí então, soltamos em PDF, disponibilizamos aí no site o livro sobre o falso mestre do Sul, para que nós não sejamos enganados. Estou terminando, vamos colocar já nesses dias em PDF outro livro sobre os traidores da gnose, os traidores do venerável mestre Samael, e sobre também a falsa igreja gnóstica, tão endezada aí pelos movimentos da gnose dinossáurica, do pessoal que está por aí viajando na maionese, todos com energia hipnótica, né, do hipnotismo coletivo, tudo indo pelos fanáticos, pelos mitômanos. Então, hoje está muito fácil. Quem quiser realmente seguir a verdade, doa como doer, ela está escancarada
Basta a pessoa ter um citocômetro, né? Um desconfiômetro, que ela vai perceber, baseado nos fatos, na lógica da razão objetiva. Então, temos fanáticos, mitômanos, falso-mestres. A gente tem para aí o Henrique Cristo, temos aí o falso mestre Rafael. Ele trouxe outros como Uriel e outros Tantuel. Aqui em Santo tem uns malucos que saíram da gnose, dizem que são mestres. Tem um aqui que se diz que ele está na quarta montanha. Então ele ultrapassou a Jesus Cristo e ultrapassou ao venerável mestre Samael, porque só tem até 3 montanhas, todos os mestres foram até a terceira, mas ele está na quarta. Então todo fanático desse tem mania de grandeza. Então tinha 2 deles brigando lá no hospital, né, de tratamento psicológico. Um deles ia pegar a faca e matar o outro. A enfermeira desconfiada, sabendo disso, né? Isso foi um acontecimento, fato, né? O enfermeiro sabendo, disse: ó, por que você quer matar fulano de tal? Não, vou matar porque ele está mentindo, ele está dizendo que Jesus Cristo, e Jesus Cristo sou eu. Ela disse: ó, não cometa essa bobeira, não, porque ele está errado. Ele não é maior, ele é Jesus Cristo, mas você é Deus. Ele, nossa, como que ele ia fazer essa besteira? Então a gente foi guardando a faca, se desarmou, estava brigando ali pela energia do eu, né, que estava no grau de mitomania, mania de grandeza. Então é a briga por ser maior do que fulano de tal. Então aparecem os sujeitos querendo falar bonito, escrevendo livro, dizendo isso e aquilo, né? Mas eles podem enganar todo mundo, mas não podem enganar nós, que estamos buscando a verdade. E uma maneira de nós nos livrarmos dos falsos mestres é saber que eles não adentram a nenhum departamento da loja branca, não tem entrada para os templos na quinta dimensão, e muito menos para a igreja gnóstica. Então eles podem perfilar, né, podem navegar por toda a dimensão astral, porém não no departamento da loja branca. E quem começa a estudar a gnose começa a se desdobrar e vai conhecer por si mesmo estes fatos. Então é muito fácil para nós reconhecer o que é eu de fanatismo, de exagero, o que é uma necessidade nossa, o que não é necessário. Tudo aquilo que o nosso organismo precisa de uma alimentação equilibrada, né? Precisa de vestimentas, precisa de lazer equilibradamente, é uma necessidade física. Então está bem, a necessidade física está dentro dos parâmetros da normalidade, mas tudo aquilo que necessitamos mais do ponto de vista físico, mais tendemos, né, a fazer aquilo. Então é a necessidade psicológica, aí está a fascinação, está o fanatismo. Por exemplo, não há necessidade de bebermos nem de fumarmos uma bebida alcoólica, não há necessidade física, mas se fizermos é uma necessidade psicológica. Então tudo aquilo que fazemos para nutrir as nossas necessidades psicológicas é nocivo. Temos necessidade de 7 camisas na semana, vamos dizer assim, vestir uma por dia, mas tem gente que tem 70, vai comprando mais, de repente tem 500. Então é fanatismo. Já a necessidade psicológica, a necessidade física seria de 7 pares de sapatos, vamos dizer assim, ou 2, 3, ou acho que deu para vocês entenderem. Então tudo aquilo que realmente necessitamos é equilíbrio, né? É da essência, não há problema nenhum. É uma necessidade física, mas a necessidade psicológica já é um desejo do eu. O eu tem o desejo de obtenção desse prazer, então nos leva ao desequilíbrio. Então não deixam de ler esses livros que estão em PDF, são muito ilustrativos, vem trazendo uma enorme contribuição
para todos nós, pesquisadores da gnose, da eterna ciência dos sábios. Então são livros que devem ser de cabeceira, porque eles nos vão, junto com a nossa reflexão, com a nossa meditação, nos livrar das garras desses lobos, desses doentes fanáticos que querem seguidores, que cumprem um programa da Loja Negra para fazer todo estudante e pesquisador se afastar do caminho reto, se afastar da realidade. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta de vocês sobre o assunto, nós responderemos. Então, aqui está o Cláudio dizendo: Maurício, estou confuso, o Rafael da Gnose Sul e o Rafael Falso Mestre do Sul não são a mesma pessoa? Não, Cláudio, o Rafael do Sul é a pessoa que faz o programa lá da TV Farroupilha. No meu entender, é uma pessoa equilibrada, foi um aluno, discípulo do Venerável Mestre Rabulu, como eu, um instrutor, que pegou os ensinamentos do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Rabulu, e passa na íntegra com imparcialidade. O Rafael que nós dizemos é o Maurício Fernando, né? Maurício, aqui de São Paulo, que ele se intitula Venerável Mestre Rafael, diz ser uma reencarnação do arcanjo Rafael. Então a Bruna está dizendo: Maurício, para a prática do arcano é necessário comer carne vermelha por causa do elemento fogo, como você diz, mas existe uma quantidade mínima, a ingestão deve ser diária. Bom, aí o Venerável Mestre Rabulu vai dizer o seguinte: cada organismo é uma realidade, cada um é diferente do outro. Tem pessoas que não precisam mais da ingestão da carne e tem outras que sim. Então cada um vai saber de si próprio, né? Como a carne tem elemento fogo e a transmutação da energia sexual precisa do fogo, né? Então precisa desta energia. A pessoa tem que comer não exageradamente, mas o mínimo possível. Então, aqui, Cláudio, valeu, Pedro, mas acho Rafael da Gnose Sul pouco objetivo, por isso nem conseguiram ver os vídeos dele. Bem, realmente eu também não ouço todos os vídeos, né? E eles têm muito, gostaria até de ouvi-los, de ver, né? Mas tem alguns que são bons, então ele se apresenta como um locutor ali da TV, né? Ele não se apresenta, pelo menos que eu saiba, até hoje não se apresentou como mestre. Muito bem, o que apareceu lá no Sul, o Falso Mestre, nós temos o livro aí, e ele ainda não diz quem ele é, qual é o nome dele, mas já colocou lá logo de início, sem que ninguém lhes perguntasse, que não tem nada a ver com o Rafael. Então pode ser que seja com o Rafael daqui de São Paulo e com a sua turma. Bem, então nós vamos ficando por aqui. Nós vamos deixar a sala aberta para vocês trocarem as suas informações, as suas compreensões a respeito dos 3 fatores de revolução da consciência, da doutrina gnóstica, enfocando principalmente no tema de hoje, do fanatismo, da mitomania e da fabulação. Muito obrigado, boa noite a todos, a paz reverencial.